Tô um pouco triste. É o último da temporada. Então assistam. Por favor. Por favorzinho. Vincent Willem van Gogh, um dos mais influentes e famosos pintores da história, nasceu na cidade de Zundert, na Holanda, fronteira com a Bélgica, no dia 30 de março de 1853. Tinha mais 5 irmãos, mas sempre foi mais besta e parça de seu irmão mais novo, Theo. Acho que me identifiquei. Porém, seu nome é uma homenagem a seu irmão mais velho, que morreu ao nascer, e que também era uma homenagem ao seu avô, e anos depois foi o nome de seu sobrinho filho de Theo. Ou seja, temos 4 Vincent van Goghs na história. Seu interesse por arte começou muito cedo, sendo incentivado a desenhar pela mãe. Mas Van Gogh era uma criança séria e pensativa. Foi colocado em um internato por seus pais, onde se sentia abandonado e queria voltar para casa. Ao invés disso, seus pais o enviaram ainda para mais longe, em uma escola secundária, onde aí sim foi extremamente infeliz novamente. Sobre isso, ele escreveu que sua infância foi austera, fria e estéril. Tipo um bullying de hoje em dia. Você tá maluca? Sabe o que você tá parecendo? Uma bisnaga de padaria dentro de um saco de papel. Engole e chora, foi? Aos 16 anos foi trabalhar como vendedor de arte para seu tio. Pegou gosto pelas artes, morou em Londres, mas era muito treteiro e não achava justo o grau em que a firma mercantilizava a arte. E foi despedido. Você tá demitido. Como era filho de pastores protestantes, tentou ingressar na vida missionária, mas sem sucesso. Tentou teologia e não passou nos testes. Acabou sendo expulso de uma missão com outros brothers, pois o consideravam muito instável. Ficou confuso. Vou repetir. Os brothers consideravam ele instável. Vai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Cima, embaixo, puxa e vai! Brasil! Se matriculou na Escola de Belas Artes de Bruxelas, mas lá, seu santo não bate com a rigidez acadêmica e acaba indo para a cidade de Haia, em uma escola de paisagistas. Lá, cria várias obras e várias tretas com os colegas. E aí, é ele que abandona a missão. Já vimos que nosso astro tinha dificuldades para se relacionar, não é mesmo? Nessa época, seu irmão Theo começa a ajudá-lo financeiramente e também a tentar vender seus trabalhos, pois Theo era galerista. Nesse momento, então, ele cria uma de suas obras-primas mais icônicas, Os Comedores de Batata, de 1885. Porém, Theo achava suas obras muito sombrias e que não se encaixavam com o estilo vivo do impressionismo. Em 1886, vai a Paris e fica encantado pelos impressionistas. Morando em Montmartre, cria dezenas de obras e fica best friend forever de Émile Bernard, Toulouse-Lautrec e de Paul Gauguin. Paul Gauguin. Mas isso eu conto depois. Após isso, se muda para Arles, pois não conseguia se bancar em Paris. Lá, como o clima é outro, pinta obras mais coloridas e alegres. Quando morou em Arles, mudou-se para a Casa Amarela, de propriedade de Joseph e Marie Ginoux. Lá começou uma série de pinturas como a Cadeira de Van Gogh, Quarto em Arles, O Café à Noite, Terraço do Café à Noite, Noite Estrelada sobre o Ródano e Natureza Morta com 12 Girassóis, que inclusive eu já fiz a releitura. Todas essas obras com a intenção de servirem apenas de decoração para a casa. Em uma carreira que durou apenas 10 anos, Van Gogh produziu cerca de mais de 2.000 trabalhos, 800 só pinturas, e cerca de 100 delas feitas somente nos 2 últimos meses antes de morrer. Não obteve sucesso durante sua vida, era considerado um louco e fracassado. Mas as notícias sobre o Vincent são muitas e não morrem por aqui, por isso eu pedi ajuda e chamei ele. Pensaram que era o repórter, não é mesmo? Não, é o próprio Vincent. Grande mestre, conta aí algumas curiosidades para a gente. Bom... É verdade que o senhor pintou muitos autorretratos, não é mesmo? Sim, eu pintei muito, e cerca de 43. Pois além de não gostar de socializar, eu não tinha clientes nem encomendas. Minha situação financeira não me permitia pagar modelos. E só depois então eu comecei a pintar flores e paisagens. É verdade que o senhor tinha fascinação pelos artistas japoneses? Sim, isso me influenciou em várias obras. Mais coisas para o senhor contar pra gente? Sim. Eu pendurava velas acesas em meu chapéu para pintar no escuro. Sim, e também como eu vivia na pobreza e comia muito a pouco, preferia gastar o dinheiro que tal me dava em materiais para pintar. Café, pão e cigarro eram minha dieta diária.
Eu disse a meu irmão certa vez que lembrava de ter comido apenas 6 refeições quentes num intervalo de 10 meses. Devido a isso, o senhor acabou perdendo todos os dentes, não é mesmo? Quase todos. Enfim, falando em cartas, o senhor escreveu mais de 600 cartas ao seu irmão durante a vida. Alguns babados? Eu era viciado em absinto. Quer dizer, foi influência de Toulouse-Lautrec. Esses artistas. Durante a minha vida, eu fui examinada por cerca de 150 psiquiatras, e todos deram diversos tipos de diagnósticos: esquizofrenia, bipolaridade, o alcoolismo, a sífilis, epilepsia e até um certo tipo de envenenamento devido ao chumbo de minhas tintas foram constatados. Inclusive, num surto de loucura, comi direto tinta do tubo. Eu tinha 27 anos quando pintei minha primeira obra, após ter sido internado com gonorreia e precisar passar 3 semanas em um hospital. Meu irmão Theo me emprestou o dinheiro para as tintas, e eu fiquei surpresa em como meu trabalho ficou bom. E também quando eu expus meu trabalho pela primeira vez nas vitrines de uma loja em Haia, uma de minhas jovens modelos engravidou, e eu fui acusado pelo ato. O padre do vilarejo, então, proibiu aos paroquianos de posarem para mim. Mudando para assuntos menos pesados. O senhor sabia que um princípio matemático e muito complexo afirma que em suas pinturas o senhor descrevia visualmente sua turbulência mental devido aos traços em movimento? E o senhor sabia também que a obra Spring Garden, avaliada em 32 milhões de reais, foi roubada esse ano de 2020 durante a quarentena? Na Holanda. Essa obra que já era emprestada de outro museu desapareceu. E o senhor sabia que Jeanne Calment, a pessoa viva mais velha da França, diz ter conhecido o senhor e o descreve como sujo, mal vestido e desagradável? Ela tinha 12 anos na época. Ainda se desculpa dizendo, me perdoem, ele era muito feio, indelicado, doente, e o chamavam de louco. Desconheça esse senhor. Ok. Muito obrigado, senhor Van Gogh. Mas você deve estar se perguntando, mas Chives, você não contou como Van Gogh morreu? Pois bem, meus amigos, para isso criamos o quadro Que Tiro Foi Esse? Sim, Van Gogh morreu com um tiro em 27 de julho de 1890. O artista disparou um tiro contra seu peito. Não houve testemunhas, por isso esse fato ainda é contestado. Existe a hipótese que tenha sido baleado por 2 meninos no campo onde pintava. Mas o fato é que ele foi capaz de voltar para casa andando. Os médicos não conseguiram retirar a bala, e ele passou a noite fumando seu cachimbo. Não resistiu e morreu 2 dias depois, aos 37 anos. Seu irmão Theo chegou a tempo de vê-lo, e suas últimas palavras foram: a tristeza vai durar para sempre. Seu caixão foi coberto por girassóis, sua flor preferida. E já posso te contar que a arma do tiro foi redescoberta em 1965 e foi leiloada 2 anos atrás, agora, em 19 de junho de 2019, como a arma mais famosa da história da arte, vendida por 182 milhões de dólares. Mais cara que a obra Campo de Trigo com Ciprestes, que eu também já fiz a releitura. Só que de Van Gogh foi vendida por menos de 100 milhões de dólares. Menos de 100 milhões de dólares. Quem escreveu essa frase? Acho que eu copiei. Van Gogh alcançou grande sucesso comercial e ficou famoso somente após seu suicídio, criando ainda mais a imagem pública de gênio incompreendido, usando de sua loucura para ser criativo, sendo lembrado atualmente como um pintor importante e trágico, com personalidade e ideais românticos de um artista torturado e infeliz no amor. Sim, o amor! Para falar disso, agora temos nosso top 3 do quadro Não Vim Sentir Amor. Primeiro, ele se apaixonou pela jovem Eugénie Loyer, mas a moça já estava com um noivado escondido. Depois, por Cornélia, sua prima, que já era viúva, e quando Vincent se declarou, a jovem exclamou: "Não, nunca, jamais!" Pobrezinho. Ele era tão absurdamente apaixonado pela prima que um dia invadiu a casa dos pais dela, que eram totalmente contra o relacionamento, e colocou a mão em cima da chama de uma vela, pedindo para vê-la enquanto se queimava. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Tempos depois, teve um relacionamento com uma prostituta chamada Cian, que se matou em 1904 ao jogar-se de um rio. E por último, Margot Benjamin. Eles queriam se casar, mas a família dela era contra. Margot ficou perturbada e tomou estricnina. Sobreviveu com a ajuda de Van Gogh, que a encontrou desmaiada e a levou ao hospital. Não, pera! Não falei de Gauguin! Sim, seu amigo e companheiro por um breve tempo no sul da França. Historiadores concluem que sua relação com o pintor Paul Gauguin era sexual. E biógrafos médicos de Van Gogh concordam que sua vida adulta inclui Períodos de hipersexualidade, hipossexualidade, bi e homossexualidade. e que seu tormentuoso caso de amor com Gauguin incluía discussões intermináveis, argumentativas e sem sentido. Johnny, me! Go, you go!
Aí chegamos numa parte muito importante do corpo de Van Gogh, digo da história, sua orelha. A história que conhecemos é de que no dia 23 de dezembro de 1888, durante a estadia de Gauguin em Arles, Van Gogh teve um surto psicótico e o ameaçou com uma navalha. A briga terminou com Vincent cortando um pedaço de sua própria orelha. Como se fosse pouco, o pintor ainda embalou o objeto auricular, foi a um bordel e entregou a uma prostituta chamada Raquel, que teria desmaiado ao ver o presentinho. Maria, o que você tem, menina? O que aconteceu, meu amor? Outros dizem que entregou a faxineira Gabrielle. De qualquer forma, o presente era de grego, não é mesmo? Gauguin sumiu. Van Gogh voltou para casa, desmaiou e quase morreu devido ao sangramento. A mulher que recebeu a orelha tinha avisado a polícia, que o encontrou no dia seguinte e o levou ao hospital. Nesta semana, o homem teve que ser encaminhado ao hospital e perdeu parte da orelha. Isso é verdade, porém o que ninguém sabe é que provavelmente Gauguin tenha cortado sem querer a orelha de Vincent, e a automutilação foi combinada entre os dois para evitar constrangimento e prisão. Van Gogh imortalizou esse episódio em seu autorretrato com a orelha cortada, de 1889. Sobre isso, ele diz não ter memórias do incidente, o que sugere ter passado por um surto mental agudo. Outro boato é que há controvérsias dizendo que não foi a orelha inteira, e sim apenas o lóbulo. O homem perdeu parte da orelha. E essa parte aqui da orelha aqui eles arrancaram fora. Falando em boatos, fiquem agora com o nosso top 5 do quadro Incentivando os Boatos. Ainda sobre Gauguin, os rumores do affair são bem convincentes, pois na época em que se mudou para a Casa Amarela, toda a decoração que fez na casa era para esperar o amigo, e a conselho de outro amigo, o carteiro Joseph Roland, que vemos aqui, ele aconselhou Vincent a comprar uma segunda cama para o quarto, para não comentarem. Após o episódio da orelha, Van Gogh mandou diversas cartas para Gauguin, não correspondidas pelo amigo, e disse ao irmão Theo que sentia muita falta de Paul. Sentia falta de Paul. Assim como ele pintou sua cadeira, também pintou A Cadeira de Gauguin, de 1888. Esse romance pode ser conferido no filme Vincent and Theo, de 1990. Come. Quando jovem e missionário em uma cidadezinha belga, Vincent deixou que um sem-teto dormisse em seu quarto confortável, que tinha as custas da igreja, e o próprio dormia em uma cabana na palha. Isso não agradou aos pastores, que o dispensaram por falta de dignidade ao sacerdócio. Esses pastores. Vincent, então, caminhou 75 quilômetros até Bruxelas, até ser pressionado por seus pais a voltar para casa. Porém, no breve período que ficou com a família, seu pai queria que o filho fosse internado em um manicômio próximo. Ao contrário do que pensamos, Van Gogh não vendeu apenas um quadro em vida. Como ele fazia várias feiras e vendia em lojas, nem todas podem ter sido catalogadas e terem recibos. Ainda assim, sua obra A Vinha Encarnada, de 1888, é considerada a única vendida em vida, por 400 francos. Hoje, as obras de Van Gogh estão entre as mais caras do mundo. Entre as vendidas por mais de 100 milhões de dólares estão Retrato do Dr. Gachet, Retrato de Joseph Roland e Lírios. Logo após o incidente da orelha, ele foi levado e tratado pelo jovem médico Dr. Felix Ray. A orelha foi entregue ao hospital. Mas Dr. Ray não tentou recolocá-la, pois já havia passado muito tempo. Van Gogh gostou tanto de Ray que fez um quadro para ele. Dr. Ray não gostou nem entendeu a obra, mas foi educado e aceitou. A obra foi parar no porão da casa e sua mãe a usou para tapar um buraco no galinheiro. What the fuck? Sua cunhada, Joanna, após a morte de Theo, que morreu 6 meses depois de Vincent, foi quem teve a missão de contar a história e divulgar a obra do pintor. Ela fez diversas exposições e publicou todas as centenas de cartas de Van Gogh, esperando a visibilidade. A fama, como já disse, só chegou mais de uma década depois. Após sua morte, seu filho de mesmo nome do tio fundou o Museu Van Gogh em Amsterdã, em 1973, e tudo que lhe pertencia oficialmente está lá. 14 anos depois de sua morte, Joanna fez o corpo de Theo ser exumado e reenterrado ao lado de Van Gogh. Os últimos meses do artista foram entre hospital e casa, sofrendo alucinações e delírios. Em 1889, se internou num asilo para doentes de Saint-Rémy e ficava em cela gradeada. Lá pintou diversas obras, como O Corredor no Asilo e Entrada do Asilo, de 1889. E também a mais importante obra de sua vida, A Noite Estrelada, que seria uma visão real, mas cheia de delírios e emoções do artista, e que ele nunca pensou que fosse bom. No entanto, a pintura tornou-se parte da coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1941, virando um ícone do artista.
Após Saint-Remy, ele se mudou para o norte da França, a fim de ficar mais perto de Theo e do Dr. Paul Gachet, um homeopata que havia tratado vários outros artistas, tendo sido recomendado inclusive por Camille Pissarro. Sobre o Dr. Gachet, Van Gogh disse: "Parece-me mais doente do que eu. Ou, vamos dizer, tanto quanto." Eu conto ou vocês contam? Sua obra, que retrata o médico, é recorde de leilão. E seu último trabalho foi a série Jardim de Daubigny, de 1889. Mas como o nome deste canal leva cosplay, é disso que precisamos falar! Van Gogh adorava o japonismo e fazia várias releituras de obras com esse tema. Ameixeira em Flor, de 1888, é cosplay do Jardim de Ameixa em Kameido, de Hiroshige, de 1857. E sua Cortesã, de 1887, é cosplay de Cortesã, de Kensai Eisen, de 1820. Ele também adorava o realismo de Jean-François Millet, tanto que fez diversas releituras do pintor. As duas versões de O Semeador, de 1888, são cosplays de O Semeador de Millet, de 1850. As Catadoras de Espiga, de 1889, é cosplay de As Espigadeiras de Millet, de 1857. E O Descanso, de 1890, é cosplay de Descanso ao Meio-Dia, de Millet, de 1886. Os Primeiros Passos, de 1890, é cosplay de Os Primeiros Passos de Millet, de 1858. Mas saindo de Millet e indo para A Roda de Prisioneiros, de 1890, onde o pintor teria se autorretratado ali, bem no meio, e que é um cosplay de Prisão de Newgate, de Gustave Doré, de 1872. Sua Arlesiana, que é o retrato de Madame Ginou, de 1890, é cosplay desse esboço de Paul Gauguin, de 1888. Vale lembrar que Van Gogh pintou 5 versões dessa mesma obra, e uma delas é nossa, e pertence ao MASP, em São Paulo, desde 1954. Para alguns críticos, até sua Noite Estrelada é baseada em A Grande Onda, de Hokusai. É muito cosplay, não é mesmo? Fora várias versões que ele fazia de seus próprios trabalhos. Mas tá faltando o meu aí, não é mesmo? Porém, como em minhas pesquisas descobri várias parcerias milionárias de Van Gogh com a moda em coleções para Vans, American Rodarte e até a Louis Vuitton, resolvi fazer um quadro diferente. E aí, na sua casa, com apenas uma peça de roupa e um objeto casual, você pode aprender a montar vários looks dignos de uma obra de Van Gogh. Querem ver como? Então vamos de cosplay de que especial. Com que look eu vou? I know it was the end of it all. I should have stayed at home. Cause now that ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no, I was doing better alone. But when you said you had to go, I know it was the end of it all. I should have stayed at home. Cause now that ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? I wonder when you go if I stay on your mind. You can play that game but you win me every time. Everyone before you was a waste of time. Yeah, you got me. Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whatever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things you could do to me. I would have stayed at home. Cause I was doing better alone. But when you said hello, I know it was the end of it all. Gostaram, não é mesmo? Mandem cartas dizendo qual preferem. Falando em cartas, em 1934, o romancista Irving Stone publicou Lust for Life, tendo como base as cartas de Van Gogh. Esse livro e o filme homônimo de 1956 concretizaram ainda mais a sua fama. Fora vários outros filmes sobre o artista, em 2017 também foi lançado Love in Vincent, uma animação onde cada um dos 65 mil quadros do filme são pintados em óleo sobre tela, usando a mesma técnica de Van Gogh e feito por uma equipe de 115 pintores. Também não posso deixar de falar aqui um episódio emocionante da série Doctor Who, na qual Van Gogh faz uma participação especial e ouve tudo o que deveria saber em vida. Para mim, Van Gogh é o melhor pintor de todos. Certamente o melhor pintor, o mais popular de todos os tempos, o mais amado, seu comando das cores, o mais magnífico. Ele transformou a dor de sua vida atormentada em beleza estática. É fácil representar a dor, mas usar sua paixão e a dor para retratar o êxtase, a alegria e a magnificência de nosso mundo, ninguém além dele tinha feito isso.
talvez ninguém nunca mais faça. Para mim, esse homem estranho e selvagem que rugia pelos campos de Provence não era apenas o melhor artista do mundo, mas também um dos maiores homens que já existiu. Mas hoje também é dia daquele quadro que pinta para animar a internet. É o cosplay de amigo, no qual eu mando 2 obras de arte para um amigo em casa escolher. E ele recria a obra do jeitinho que ele quer. Lembram que inclusive eu já tive aqui Cláudio Tovar e Lucinha Lins recriando seus Van Goghs. E hoje, já que falamos do impressionismo, a participação também está impressionante. Sim, temos ela, minha amiga, amada, atriz, cantora, ótima em tudo que faz, Emanuele Araújo. A Manu, eu mandei 2 obras distintas, a obra Summer, de Pierre-Auguste Renoir, de 1868, e a obra Retrato, de Maggie Wilson, de Frank Duveneck, que também é do século XVII. Qual será que ela escolheu? Vejam no próximo bloco. Ah, esse programa não tem blocos, então veja agora mesmo. E como ficou? Imagens na tela. Alô, meu querido Anderson Tirves, amigo já de bastante tempo. A forma como a gente já se conheceu já foi inusitada. Você me falando que tinha feito uma obra sua com o meu rosto, que estava exposta em Londres, e me pedindo desculpas por não ter me pedido autorização. Eu falei, bom, o mínimo que você pode fazer é me dar a obra com o meu rosto. Mas depois eu vi uma obra maravilhosa sua de Iemanjá e falei, Tirves, será que eu posso me trocar por Iemanjá? Na época eu não pude, porque Iemanjá já estava vendida, o sucesso da sua obra. Você me convidou para esse desafio de tentar reproduzir a obra do Frank Duveneck. Eu escolhi essa e acho linda porque mostra uma singeleza e ao mesmo tempo uma imponência da feminilidade. E espero que você tenha gostado do resultado. Tive a parceria do meu amado, meu namorado Fernando Diniz, que é fotógrafo. E que bom fazer parte desse seu projeto para colorir um pouco a vida das pessoas com arte. Beijos. Ah, Manu, eu te amo. E por hoje é só, pessoal. Eu também amo vocês. E isso que vocês estão ouvindo é a música Vincent, de Ellie Goulding. Esse foi o nosso cosplay de que último da temporada. Voltaremos em breve, com tantos outros artistas para falar. Mas para isso, não se esquece de dar like, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo. O último. Tô um pouco triste. Mas a gente volta.